Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Quero chamar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 31. Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração, Deus sempre tem uma palavra de consolo, Deus sempre tem uma palavra de renovo para a nossa vida. E todas as vezes que nós nos reunimos num culto, nós temos expectativas de Deus, né? Porque o culto é para o Senhor. No momento dos louvores aqui, nós oferecemos alguma coisa para Deus. E no momento da palavra, o Senhor oferece alguma coisa para a nossa vida. O livro de Jó, presta bem atenção no que eu vou compartilhar com você. Cronologicamente, ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. Aliás, é o mais antigo da Bíblia Sagrada. E quem foi esse homem? Foi Jó. Quem foi esse homem? Um homem fiel a Deus, que de repente Satanás, o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, ele chega diante do Senhor e fala assim: olha, viste teu servo Jó, é homem íntegro, que não há dolo, que não há, esse homem é um homem íntegro na tua presença. Aí o inimigo, ele sempre faz isso, toca naquilo, toca na saúde, toca nos bens, toca na vida dessa pessoa. E Deus foi dando a permissão. E se vocês lerem a história de Jó, é uma história trágica. Ele perdeu tudo que ele tinha. O Senhor só falou assim para o inimigo, falou: você só não toca na vida dele, a vida dele me pertence. Então Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu os amigos e também a saúde. E no capítulo 31, o que é o que Jó está declarando? Ele está declarando a integridade da vida dele. Existe uma coisa, querido, que nós precisamos aprender. Deus conhece o nosso interior. Nós não conseguimos nos esconder do Senhor. O salmista, ele falava assim: ainda que eu desça no mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Não tem lugar que eu vá para tentar me esconder dos meus pecados ou daquilo que eu faço errado do meu Deus. Então Jó estava dizendo assim: agora tem uma coisa, querido, que nós temos autoridade para chegar diante de Deus quando nós estamos vivendo uma vida na presença dEle. Por isso o culto é para nós abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, eu quero tirar um pouco a minha mente aqui dessa terra. Eu quero tirar os meus pensamentos um pouco, porque você concorda comigo, se a gente for viver problema, a gente vive 24 horas por dia e os problemas muitas vezes parece que não se resolvem. Eu, quando estava fazendo essa meditação que eu quero compartilhar com você, foi no ano de 2007 que eu escrevi isso aqui numa agenda minha. Eu saí da minha casa e deixei algumas janelas abertas. Olha só. Quando eu voltei, tinham levado um monte de coisa da minha casa. E aí, naquele dia eu falei: Deus, eu te sirvo. E servir a Deus e andar com Jesus não é sinônimo que não vai acontecer problema. Se alguém disse para você: vem para Jesus que você não vai mais ter problema, essa pessoa mentiu para você. E eu lembro que Deus falou ao meu coração naquele dia, falou assim: ó, você precisa fechar algumas janelas da sua vida. Porque você concorda comigo que existem janelas abertas. E é pelas janelas. Quando nós estamos em casa, nós fechamos a janela. Dentro, com as janelas fechadas, muitas vezes nós nos sentimos protegidos. Você já viveu a experiência de ter saído de casa e falar assim: esqueci a janela aberta. Você não fica sossegado. E nós dizemos que nós somos cristãos,
Mas ainda na nossa vida, nós temos procedimentos, querido, e eu quero falar hoje com você com o meu coração permeado de amor. Nós temos procedimentos do nosso velho homem, ou seja, janelas do nosso velho homem, que ficaram abertos para o pecado na nossa vida. O que é ser um cristão? Eu não gosto muito da palavra crente, que crente até o diabo é. Diz que ele crê e estremece. Agora, o que é ser um cristão genuíno? É fazer uma aliança com Deus. Deus quer ter uma aliança comigo e com você. Se você olhar a aliança, ela não tem começo, não tem fim. Deus quer viver essa aliança com cada um de nós. E quando nós realmente fazemos essa aliança, o que nós começamos a nossa vida? A ser convencidos pelo Espírito Santo, não por doutrinas, não por palavras de homens, mas pelo poder do Espírito Santo. E nós começamos a fechar as janelas da nossa vida que anteriormente estavam escancaradas para o inimigo. Nós começamos a fechar janelas que estavam escancaradas para a nossa velha natureza. Deixa eu dizer para você, a nossa natureza, ela milita contra o espiritual. E quando nós tomamos os devidos cuidados com as janelas da nossa vida, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos permitindo a entrada do ladrão, do inimigo. E a nossa vida, que muitas vezes parece que está perdida, a nossa caminhada com Deus, ela vai ficando, quando nós fechamos essas janelas para algumas coisas da nossa vida, ela vai ficando mais segura. Por quê? Porque o inimigo, ele quer fazer o quê comigo, com você? Ele quer nos oprimir. O diabo, ele tem uma função: roubar, matar e destruir. Então, baseado numa meditação em Jó capítulo 31, eu quero pensar um pouquinho nessa noite com você. Em primeiro lugar, é possível que as janelas da nossa vida, da sua vida, ainda estejam abertas para o mundo. Escuta o que eu vou dizer para você. Jó 31, do 1 ao 4. Olha o que ele diz. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde a altura? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para o que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A conversão da nossa vida, a aliança com Deus na nossa vida é um passo sério. É um passo que nós vamos dando dia a dia na nossa vida. Não dá para servir a dois senhores. A Bíblia fala muito nisso. A Bíblia não tem autorização. Nós não encontramos na palavra de Deus autorização para viver em cima do muro. Para estar mais ou menos, a Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas, ao mundo, a este mundo que nós vivemos. Isso acontece, né, na vida da pessoa. A pessoa vive na indefinição até que ela aceita Jesus. Mas as pessoas, elas querem, e nós queremos, eu me incluo, todos nós queremos tudo que Jesus tem para nos dar. Mas nós não queremos renunciar a nada. Nós não queremos deixar algumas práticas, e eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas nós sabemos o que é correto e o que não é. Nós não queremos renunciar na nossa vida aquelas práticas anteriores que deixavam as janelas abertas. Então muitas pessoas, elas querem Jesus, elas querem a bênção de Deus, nós queremos tudo que Jesus tem para nos dar, mas ainda nós estamos presos, com as janelas abertas para o nosso passado, para as coisas desse mundo.
E nós não conseguimos deixar algumas práticas anteriores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falo sempre com o pessoal que está no grupo de apoio e as pessoas que eu atendo. Nós não conseguimos deixar muitas coisas. Quem convence o homem daquilo que precisa ser fechado, da janela que precisa ser fechada, é o Espírito Santo. Ele ele age como um convencedor na nossa vida. Eu posso falar aqui por tanto tempo, eu posso orar por você, mas se o Espírito de Deus não tocar no seu coração, não há uma verdadeira mudança, não há transformação de vida. O Espírito Santo, ele convence, a palavra de Deus diz, o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence. E se você está aqui nessa noite, ou você está acompanhando esse culto de casa, saiba, querido, que não foi vontade sua estar aqui. Você veio aqui porque o Espírito Santo moveu céus e terra, para que você estivesse aqui hoje abrindo o coração e fechando algumas janelas para o seu passado. Em segundo lugar, é possível na nossa vida que alguns métodos do mundo ainda estejam sendo utilizados. Jó capítulo 31, dos 5 ao 8. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Olha só a coragem desse homem. Ele fala assim, se eu andei com falsidade, Senhor. Ele tinha coragem. Olha aqui para mim, Deus sabe tudo. Deus não conhece tudo. E ele falava assim, ele está aqui declarando a sua integridade. Se eu andei com falsidade, se a minha vida, se os meus pés se apressaram para um engano, pese-me Deus com balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegaram a qualquer mancha, então que eu semeie e o outro coma, e que sejam arrancados os renovos do meu campo. Senhor, o Senhor pode fechar as portas para a minha vida, se o Senhor vê que eu andei em falsidade. Andar em falsidade, nós precisamos ser verdadeiros naquilo que nós queremos. E quando nós estamos aqui, toda quarta-feira, nós chamamos culto de vida e vitória, nós oramos por causas impossíveis. E nós precisamos ter essa consciência, eu preciso andar de forma verdadeira diante do meu Deus. Ele fala aqui também assim, se o meu pé se apressou para o engano. Querido, muitas vezes nós estamos vivendo um engano na nossa vida. Nós estamos vivendo enganados. Muitas coisas que eu acho, e a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E aí ele faz uma coisa, pese-me em balanças fiéis, versículo 6, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, que caminho é esse? A palavra diz que Jesus é o caminho. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ele fala assim, ninguém vem a Deus se não for por meu intermédio. Ele é o caminho para a nossa salvação, Ele é o caminho para a nossa alegria, Ele é o caminho para aquilo que está confuso na nossa vida. O meu coração, ele diz, segue os meus olhos. Olha que coisa. Às vezes o que nós estamos vendo está trazendo engano para o nosso coração. As minhas mãos se apegaram a qualquer mancha, no versículo 7. E aí tem a sentença, falou, se eu fiz isso, que eu semeie e outro coma, que seja arrancado os renovos do meu campo. Nós, queridos, olha aqui para mim, o Espírito Santo está nos chamando, para nós deixarmos todos os métodos confusos na nossa vida, mundanos. Isso faz parte do nosso passado.
Se hoje nós estamos aqui, tem alguma janela aberta para o nosso passado, para o nosso proceder no mundo, nós precisamos colocar nossa vida diante do nosso Deus, nós precisamos colocar nossa vida na presença de Deus. Às vezes nós deixamos algumas janelas para impureza. Repete comigo, impureza. Olha, capítulo 31, do 9 ao 12, ele fala assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então, olha o que ele diz: moa a minha mulher para outro, e outros se curvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus tem um padrão de pureza. E Ele quer que a nossa mente seja uma mente pura, uma mente do Senhor. Nós devemos nos livrar de toda impureza da nossa vida. Nós sabemos o que é impuro na nossa vida. O Espírito Santo chama para nós fecharmos essa janela. Essas janelas que nos fazem presos como uma droga na vida do ser humano. Todos os pactos que nós fazemos, que são fora dos padrões de Deus, precisam ser fechadas essas janelas, e nós precisamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Jó, ele estava declarando isso. Em quarto lugar, ele diz assim: Senhor, é possível que ainda nós estejamos deixando ou sonegando os nossos direitos de servos. O que é o direito de servo? Amar o próximo, se importar com o próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós vivemos de forma egoísta, nós nos preocupamos com o nosso problema, a nossa vida, o nosso problema, nós cuidamos do nosso eu. Mas o padrão de Deus é que a gente olhe para o próximo, que a gente abençoe o próximo, que a gente abençoe aqueles que são necessitados. E muitas vezes, quando as janelas estão ainda abertas para o nosso passado, a gente vai sonegando o direito que nós somos chamados de ser servos de Deus. Olha lá no versículo 13 o que ele diz: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E que inquirido ele por causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não o fez também a ele? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou. Olha que palavra, querido. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, ou necessitado por ter coberta, ou se os lombos não me abençoaram, e se ele não se esquentavam com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Quando Jó estava se declarando um homem íntegro, ele começa a falar de como ele servia a Deus. Ele começa a declarar na vida dele: olha, eu servi ao órfão. A Bíblia nos fala para nós cuidarmos dos órfãos, das viúvas. A Bíblia fala isso. A Bíblia, ela está constantemente nos chamando a servir a Deus. Eu queria desafiar você nesses dias, querido. Nós temos encontrado muitas pessoas abatidas,
por acontecimentos, por sequências que acontecem na nossa vida e na vida das pessoas. Tem pessoas que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que Deus colocou perto de você que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Tem pessoas que Deus colocou perto de você que precisam, às vezes, até de um abraço, ou precisam de uma ajuda que você tem. Em quinto lugar, é possível que ainda a nossa esperança esteja nas riquezas. Essa janela pode estar aberta na nossa vida. Versículo 24 e 25. Olha o que ele diz. Se no ouro eu pus a minha esperança, e disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando caminhava resplandecente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijo-lhes atirei com a mão, também lhes seria delito e punição de juízo. O que ele estava dizendo aqui? Que nós não podemos servir. A Bíblia fala claramente, ou servir a Deus, ou servir as riquezas. Querido, e quando eu falo riqueza, não é muito. É o apego por coisas materiais. Muito do nosso sofrimento é porque nós estamos arraigados às coisas aqui nessa terra. A gente não se contenta mais com a provisão. A gente não se contenta com a prosperidade. Presta atenção, a palavra prosperidade, ela não significa riqueza, ela significa ausência de necessidade. Conheço pessoas que ganham muito dinheiro, estão endividadas, estão falidas. Conheço pessoas que ganham um pouco, têm um salário apertado, mas vivem uma vida próspera, abençoada por Deus. A nossa confiança, a nossa prosperidade não está relacionada ao quanto nós ganhamos, mas sim a bênção de Deus sobre a nossa vida. E quando Jó estava declarando a integridade dele, ele fala: Senhor, me perdoa se eu pus a minha confiança nos meus bens, se eu pus a confiança no ouro, se eu fiquei, dependendo disso. Senhor, me ajuda a fechar essa janela. O Senhor quer que essa janela seja fechada na nossa vida. Em sexto lugar, olha aqui, é possível que ainda existam ídolos que nós devemos deixar. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Olha lá, Jó, capítulo 31, 26 ao 28, diz: se olhei para o sol quando me resplandecia, e para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito e punição a juízos, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. O que ele está dizendo? Senhor, me perdoa, que eu possa fechar a janela da idolatria, do pecado. O que é idolatria? Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus Todo-Poderoso, Ele não está resumido em algo material. O Deus poderoso, todo-poderoso, Ele está vivo na pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, e Ele está no nosso coração. Talvez muito do seu sofrimento emocional das pessoas e sentimental é porque as pessoas amaram mais pessoas do que a Deus. E o que Deus quer da nossa vida? Deus quer o nosso coração. Deus quer a tua vida e a minha vida por completo. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, eu vou ser colocado à prova um dia. Querido, nós estamos aqui na quarta de vida e vitória. Os nossos pedidos aqui não podem ser ídolos na nossa vida. O meu coração está em primeiro lugar, o meu amor em primeiro lugar na minha vida é por Deus.
E eu não preciso enxergar nada para crer. Eu não preciso sentir nada para crer. Eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E Jó, quando ele estava declarando a integridade, ele falou assim: negaria eu ao Deus Todo-Poderoso? Negaria eu? Então nós temos que fechar. Às vezes, querido, nós temos os ídolos como uma pessoa, um artista. Eu não sei. Eu já tive muitos na minha vida e eu fiz isso, eu coloquei tudo isso abaixo do meu Deus. E em primeiro lugar da minha vida está o Senhor. E a gente precisa lutar com isso toda hora. Porque Deus não quer que nós sejamos apegados a nada aqui, que o nosso coração seja totalmente dele. Então nós precisamos fechar essa janela. Já estou terminando, querido. É possível que a gente ainda carregue dentro de nós, olha só, isso é muito importante, a gente queira ver a desgraça dos nossos inimigos. Jó 31, 29 ao 32, olha o que diz aí. Diz assim: se eu me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu a vida dele, também não deixei pecar minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Olha que palavra, querido. Deus, versículo 31, se a gente da minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? Versículo 32, o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Olha o que Deus está dizendo, querido. Muitas vezes o nosso coração está desejando o mal. Às vezes nós estamos nos alegrando com o mal das pessoas, e nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos nos alegrar na presença dEle. Nós devemos nos alegrar diante dEle. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. E nós precisamos fechar essa janela. Nós precisamos ter o nosso coração limpo, perdoar. Aquele que não perdoa, ele cria um elo espiritual maligno com a outra pessoa. Presta atenção nisso. O perdão na palavra de Deus não é uma opção, é um mandamento. Perdoar é para que você seja perdoado. Nós precisamos liberar o nosso coração, querido. Deus quer ver você livre. Abençoa, a Bíblia diz assim: abençoa aqueles que te perseguem. E para terminar, é possível que não sejamos totalmente transparentes diante de Deus. Eu não tenho de quem me esconder. Versículo 35 ao 40. Olha o que ele diz: tomara eu tivesse que me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre como a coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Esse foi o fim das palavras de Jó. O que Deus quer da nossa vida? Transparência. É essa palavra que Davi tinha. Senhor, o Senhor me conhece. Olha aqui, querido, para mim Deus conhece a tua vida. Deus conhece exatamente o que nós sentimos nesse momento. Eu quero convidar você a ficar em pé.
Eu não sei, fecha os teus olhos. Eu não sei quais janelas precisam ser fechadas na tua vida. Muitas vezes, querido, nós precisamos fechar as janelas. Não são outras pessoas que vão fechar por nós. É uma ação da nossa vida. Pastor, como é que eu faço isso? Simplesmente eu abrir meu coração e dizer: Senhor, o Senhor me conhece. Eu não tenho como mais me esconder de Ti. O Senhor conhece a sua vida, querido. Ele diz que Ele te conhece quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Não existe nada oculto aos olhos de Deus. E o que Deus nos chamou aqui nessa noite é para que algumas janelas na nossa vida sejam fechadas. Que a nossa oração diante de Deus seja uma oração sincera, de integridade. Que a nossa oração diante de Deus não seja palavras de hipocrisia, não sejam rezas de repetição, mas sim palavras que digam: Senhor, eu sou assim, eu confesso que eu sou assim. Olha, pesa a minha vida com balança fiel. E eu tenho certeza, querido, que para Deus atender os nossos pedidos que estão colocados aqui, é a coisa mais simples do mundo. Agora, o maior milagre que Deus quer fazer é aí dentro de você. É tirar a angústia, a amargura, a tristeza, a falta de perdão. Aquilo que tem feito você perder noites de sono. Aquilo que tem feito você viver uma vida cheia de grilhões, cheia de peso. O Senhor quer aliviar o seu peso nessa noite. Eu queria convidar você a abrir seu coração aí, ou no seu pensamento, falar: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de Ti nessa noite. Eu preciso do toque do Senhor. Eu preciso parar de tentar provar alguma coisa para os outros, até porque o Senhor me conhece. E eu sei verdadeiramente quem eu sou. Quero ser livre na Tua presença, Senhor. Eu quero ser livre para Te adorar. Em nome de Jesus, querido, o Senhor está tirando toda acusação da sua vida nessa noite. Porque Satanás, ele fica assim: você está passando isso porque você fez isso. Você está passando isso porque aconteceu. Não, em nome de Jesus, o Senhor é quem passa do bálsamo dele. Ele perdoa os nossos pecados. E os pecados, a nossa vida, quando nós colocamos diante dele, com sinceridade, foi o que Jó fez. Nós somos restituídos naquilo que foi roubado, naquilo que nós perdemos. Você tem andado em tristeza, em angústia, mas o Senhor nessa noite te chama para viver em alegria. O Senhor nessa noite te chama para ter uma vida abençoada. O Senhor nessa noite te chama porque você é dele, você tem um dono, você não está perdido nesse mundo, você tem um dono, e o teu dono é o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis, que criou os céus e a terra. O seu Deus não é um pedaço de barro. O seu Deus não é uma imagem. O seu Deus é vivo e verdadeiro na sua vida. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui diante do Senhor. Tem alguém que não trouxe o pedido aqui, que queira trazer? Eu espero, para a gente orar. Pode trazer, querido. Nós vamos orar pelos nossos pedidos de oração. Nós temos experimentado o milagre de Deus, e muito que nós temos orado aqui, Deus tem feito. Deus tem atendido o nosso clamor. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cura. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus justo, o Senhor é o justo juiz. E as nossas causas que estão aqui colocadas, elas são atendidas, Senhor. Ouça o clamor da tua filha, do teu filho. Ouça o clamor da tua filhinha nessa noite, e que o teu filho tenha uma noite de sono abençoado. Tira todo o pânico, tira todo o mal, Senhor. Desfaz essa tristeza, essa angústia, essa depressão. Em nome de Jesus, Senhor, cura a enfermidade nessa hora.
Liberta aquele que está preso às drogas, aquele que está no vício, aquele que tem, Senhor, janelas abertas para o passado, que elas possam ser fechadas. E nós possamos viver a liberdade de quem tem Cristo no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui. Quarta-feira que vem, quarta-feira antes do Natal, nós vamos estar aqui. Nós continuamos orando. E na outra é que antecede a última quarta-feira do ano. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Mesmo que você não possa vir, deixa o pedido aqui que nós oramos por você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vai para a sua casa abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.